então para parte B. Então vamos lá. Vamos lá, minha gente, meus amores. Aqui, ó, vamos falar sobre combustão. De novo, combustão é uma transformação química ou é uma transformação física? Aqui eu tô colocando, é uma transformação química, porque você vai ter alteração da matéria, certo? Então, ela vai se modificar. Então, eu tenho uma transformação química e ela é exotérmica. Vamos lembrar o que é exotérmica? Exotérmica é quando libera energia. É como se você estivesse na frente da queima do carvão, né? Vamos lá, a gente está no churrasco, tudo, e você se coloca na frente do carvão. O carvão está queimando, então ele fornece o quê? Energia. Essa energia que você está recebendo nada mais é do que uma combustão, uma transformação química exotérmica. Você está tendo liberação de energia e você está recebendo. Tá certo? Então, para essa reação acontecer, o que a gente tem que fazer? Então, vamos lá. Eu tenho 3 itens importantes para estar falando da combustão. Ele tem uma pirâmide aqui, né? Um triângulo. Um triângulo. E tem 3 elementos. Sem esses 3 elementos, não ocorre. Faltando um, ele já não acontece. Então, ó, combustível, papel, gasolina, etanol, lenha, carvão e etc. Tá certo? Tudo que queima. Tem que ter o calor, porque sem uma faísca, um atrito, uma chama, ele não pega fogo, tá? Ou então não entra em combustão, porque nem toda combustão pega fogo, tá? E o comburente. O comburente, gente, é o oxigênio que está no ar. Então, praticamente todas as combustões que a gente conhece, é usado o oxigênio, tá certo? Então, toda vez que você tiver que colocar lá, quem é o comburente de uma combustão? O oxigênio do ar, beleza? Então, vamos aqui continuar. Aqui nós temos alguns tipos de combustão, como eu falei, tem combustão que tem a liberação, tem a formação de chama e tem outras que não. Então eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente poder identificar. Então vamos lá. O carvão e a palha de aço. Pega fogo depois que se queima? Não. Mas libera energia térmica e você tem a presença de luz, né? Você vê o carvão lá iluminado, mas pegar fogo ele não pega, tá? Glicose. O que é a glicose? Quando a gente come algum doce, alguma comida, enfim. A glicose é dentro do nosso organismo. O que ela faz? Ela queima apenas dentro do organismo e só libera energia. Pega fogo? Não, né? Vai pegar fogo dentro do nosso organismo? Claro que não. Então, o alimento que eu consumo, a glicose é queimada e é fornecida essa energia para onde? Para os nossos órgãos, para o nosso organismo. Tá certo? Gás de cozinha. Eu vou ligar o fogo, então eu ligo, coloco o isqueiro, o fósforo, o queimador automático. Você tá dando um calor nele para poder ele pegar, para poder ele queimar, tá? Ele sim, ele pega fogo e libera energia térmica. Então assim, toda combustão libera energia térmica, mas nem toda combustão pega fogo. Beleza? Saiba analisar isso, gente, é importante, tá certo? Vamos lá, tem mais algumas coisinhas. O combustível líquido, gasolina, álcool, pega fogo? Não. O que tem que ter para o combustível poder pegar fogo? Vapores. Na verdade, quem pega fogo, quem faz a combustão, são seus vapores. O combustível líquido, ele dependendo de uma temperatura mínima, né? A partir daquela temperatura mínima, ele vai começar a se evaporar. E esses vapores, a maior quantidade, quanto maior a quantidade, maior a probabilidade de ele entrar em combustão. Tá certo? Então, se você tiver uma temperatura muito fria, ele não vai pegar fogo, porque não tem vapores sobre a sua superfície líquida. Agora, a partir de uma certa temperatura, ele começa a produzir, aí o risco de queimar é maior. Então, essa temperatura mínima que eu tô falando chama-se temperatura de fulgor.
é a temperatura mínima para que o vapor de um combustível misturado com ar, ou seja, o comburente. Sem comburente ele pega fogo? Não. Inflame na presença de chama também. Se você não tiver um calor perto desse combustível, ele não vai pegar fogo, tá certo? Então, se eu cortar o combustível, não tem combustão. Se eu cortar o calor, não tem combustão. Se eu cortar o comburente, não tem combustão. Tá certo? Vou dar um exemplo para vocês. Tem um exercício aqui, o exercício 4, que eu vou deixar no material teórico, que fala o seguinte, ó. Etanol e gasolina. O etanol, a temperatura de fulgor do etanol é 13 graus Celsius, tá? Temperatura de fulgor, a temperatura mínima. E a gasolina? A gasolina é menos 43. Então, assim, não tem uma certa dificuldade do carro pegar a álcool e o carro a gasolina? Não tem uma diferença? Eu sei que a tecnologia hoje está muito mais avançada, ela está muito melhor, hoje a gente não vê problemas. Mas nos carros antigos tínhamos problemas, tá? Por quê? Porque com menos 43, a gasolina tem muito mais vapores quando chega a um dia frio que nem hoje. Hoje estava menos 5 graus, menos não, 5 graus positivo. Então esses 5 graus positivo, a gasolina já vem formando vapores desde menos 43. Então de menos 43 até 5 graus positivo, ela tem uma certa quantidade de vapores que pode entrar em combustão. E agora o etanol? O etanol começa a ter vapores a partir de 13 graus positivo. Ele vai conseguir pegar fogo? Não, né? A não ser que você o esquente até 13. Então, por isso que o carro tem dificuldade, tem essa diferença, né, de queima. Porque o carro a álcool e o carro a gasolina, os combustíveis são diferentes. Então, a queima deles também é diferente, por causa da sua temperatura de fulgor. O poder da gasolina é muito maior do que o poder do etanol. O etanol, ele entra em combustão a uma temperatura muito maior. Tá certo? Deu para entender? Então, esse aí já dá uma ideia para vocês fazerem um dos exercícios. Agora, eu queria falar um exemplo aqui, antes de entrar em reação química mesmo, tá? Então, vamos lá. Eu tô preparando um bolo. O que vai num bolo? Vamos lá. Farinha, ovo, chocolate, fermento, leite e outros ingredientes, tá? Aí, esse bolo vai para o forno, tá? E qual é o produto final? Bolo. Então, vamos analisar esse exemplo simples de todo dia. Farinha, ovo, leite, chocolate, fermento são os reagentes, ingredientes, matérias-primas. São tudo sinônimo. É o que você mistura. Nós chamamos de reagente. É o que você mistura. Toda transformação química, toda reação química tem essa flechinha, você pode perceber. O que significa essa flechinha? É o local onde está acontecendo uma reação. Nesse caso é o forno, mas na verdade só a seta já indica a ocorrência de uma transformação física. Coloquem isso na sua cabeça. E o que está à frente da seta é o que? É o produto. O produto é o que se forma. Então, repetindo, reagente é o que você mistura. A seta está ocorrendo uma reação química. E o produto é o que se forma, tá? A gente vai ver agora o que é reagente, produto. A gente vai ter exercícios lá na parte teórica para a gente responder. Então, eu coloquei aqui para vocês saberem. No nosso caso, quem são os reagentes? São os combustíveis. O comburente não é o oxigênio, então eu já coloquei aqui, ó, oxigênio. Tá? Então, para você montar, vamos supor que pergunte, faça uma equação química de combustão. Então, obrigatoriamente, o combustível você vai ver quem é. Mas, comburente é obrigatório, coloca lá O2, tá certo? Produto, o que se forma, aí a gente vai dar uma olhada, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó, eu coloquei o metanol,
tá? Metanol, não, perdão, metano. Gás metano. É um combustível, ó, CH4, metano. Esse Gzinho, G é gasoso, estado gasoso. L, estado líquido. S, estado sólido. Tá bom? É o estado físico da substância. Então, ó, metano, G, gasoso. Ele é o meu combustível. Isso aí eu tenho que ser dado no exercício, tá? Mas, comburente, eu coloco o oxigênio, tá? O oxigênio tá aqui. Beleza. A seta que está acontecendo uma transformação química, está sendo a queima. O que você vai se formar? Nesse caso aqui, gás carbônico e água, tá? Esse é o produto. Normalmente, quando você tem combustível à base de carbono e hidrogênio, o que vai se formar na reação é gás carbônico e água, tá certo? Tem outras reações que vão se formar outros produtos, porque nem toda combustão se transforma em gás carbônico e água, vocês vão ver já, tá? Então vamos lá, quando eu queimo o metano, ele vai se transformar em gás carbônico e água, e não esqueça da energia. Energia é produto? Não, energia não é produto, produto que se forma é uma substância, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui, quem que são os reagentes? O reagente tá aqui, ó. Gás carbônico e... gás carbônico. Minto, desculpa. Metano, gás metano e oxigênio, tá? A transformação está acontecendo. O que vai se formar? Quem são os produtos? Gás carbônico e água, tá? A energia fica fora. Então, reagente é tudo que vem antes da seta e produto depois. Porém, energia, como não é substância, não entra como produto, tá bom? Tem um exercício 1 lá da folhinha que fala o seguinte, fala para você montar mesmo a reação química. Então, eu vou ajudar em algumas coisas, tá bom? Vamos lá. Primeiro, ele fala da queima do carvão. Primeiro, carvão. Ele é representado pelo carbono. Tá aqui, carbono. Aí eu vou somar com quem? Uma reação de combustão tem comburente. Então, ó, comburente. O que vai formar? Aqui tem hidrogênio? Não. Então, eu coloquei aqui para ajudar vocês, tá? O produto dessa reação é o gás carbônico, tá? É o gás carbônico. Não tem água porque não tem hidrogênio no reagente. A reação 2 é o etanol. Então, já é dado lá no exercício a fórmula do etanol, tá? Então, tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Com quem ele vai queimar? Ele vai queimar com oxigênio, que é o comburente. Então, tá aqui o oxigênio. O que ele vai estar reagindo? O que ele vai produzir? Opa, aqui tem carbono, tem oxigênio e tem hidrogênio. Então, é gás carbônico e água. Tá certo? Aqui sim, gás carbônico e água. Aqui em cima, não. Embaixo, palha de aço. A queima da palha de aço. Quem já não brincou, né, de palha de aço algum dia? Então, vamos lá. A palha de aço, ela é fabricada, ela é feita de ferro. Então, tá aqui, ó, ferro. Ela vai ser queimada. Queimada com quem? Oxigênio. Beleza, oxigênio. Acontece a reação química. Aqui já é dado lá no exercício. O que se forma? Então, o que vai se formar? Ferro com oxigênio. Então, aí eu pergunto, toda combustão produz gás carbônico e água? Não, né, gente? Olha aqui, ó. A palha de aço tem carbono? Tem hidrogênio? Não. Então, não pode ser gás carbônico e água. Vai se transformar em outro produto. Então, depende muito do que é queimado para ter a produção de gás carbônico e água ou outro produto. Tá certo? Então, só para relembrar. Quem são os reagentes? São todos os que estão antes da seta. E produto? O que tem depois da seta. Aqui tá faltando uma coisinha que eu vou deixar vocês pensarem. Ó, olha bem aqui, tá? Olha aqui e depois compara. E vai responder nos exercícios também, tá bom? Então aqui a gente termina a parte B. Fiquem à vontade, estarei lá no chat à disposição de vocês para tirar as dúvidas.
Leia o material teórico, assista um vídeo, tem dúvida, volta, assiste de novo, tá certo? Então tá joia. Beijo pra vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.